Incline suas cabeças, feche seus olhos, cante pensando nele, amém? Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Diga para ele que você crê nessa noite. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens, amém? A ele ouvir com reverência, para que nós podemos sair daqui abençoados nessa noite, amém? Amém, que Deus abençoe todos nós. Amém. É maravilhoso nós estarmos aqui reunidos uma vez mais para honrar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o irmão Alessandro falou, nós estávamos viajando, para Garrafão Norte, Capitão Poço, trazendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para os filhos de Deus. Só quem pode receber a palavra de Deus é os filhos de Deus. O apóstolo disse que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Os que não ouvem não são de Deus, E nós encontramos que nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Em Apocalipse a Bíblia diz: adoraram a besta e o falso profeta, todo aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, Estamos ensinados sempre nas religiões que o seu nome é escrito na hora que você aceita Jesus. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que o seu nome é escrito desde antes da fundação do mundo, porque Deus é onipresente e onisciente e onipotente. Como onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então Ele já sabia, mesmo antes de você existir, Ele já sabia se você ia aceitar a sua palavra ou não. Então seu nome já foi colocado lá. Isso é a Bíblia que diz: e adoraram a besta e o falso profeta, todo aquele que não tinha, quer dizer, os que não tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Desde quando? Desde o dia que nasceu, ou desde quando aceitou Jesus? Não, a Bíblia diz desde antes da fundação do mundo. Dá para entender isso? Amém? Você nasceu. Eu nasci em 77, você deve ter nascido em 1940, 1950, 55, mas o você que está aí dentro não. O você que está aí dentro já estava nos braços de Deus, já estava na mente de Deus. Amém? Glória a Deus. Você já estava lá na mente de Deus. Amém. Graças a Deus. E o pastor Padilha, está conosco, congregando aqui conosco. Ele, sua família, como nós ouvimos há pouco a irmã, sua esposa, cantando tão maravilhoso hino, hino que traz a inspiração. São hinos assim que a gente gosta aqui, que quando está cantando o Espírito de Deus desce. E esses hinos são bem-vindos aqui, Cantores são bem-vindos aqui. Então a irmã é bem-vinda para louvar o Senhor conosco, Graças a Deus. Amém. E também ele que está procurando uma casa para alugar, Se os irmãos, alguém dos irmãos conheceram alguém que quer alugar uma casa, entrar em contato com o pastor Padilha, que ele está procurando uma casa para alugar, e nós podemos ajudar nesse sentido. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler a palavra de Deus
em Atos capítulo 2, versículo do 37 até o 42. O meu tema está no versículo 42, a doutrina dos apóstolos. Mas eu tenho que ler do verso 37 para vocês entenderem melhor. Amém? Atos capítulo 2, versículo 37 até o 42. Que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora o meu tema aqui, no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se você quiser saber como é que os apóstolos atuavam, como eles criam, você tem que ler o livro dos Atos. A palavra Atos significa ação. Era como eles agiam, como eles viviam, o que eles faziam. Amém? Por isso o livro de Atos é um dos livros importantíssimos da Bíblia. Ele, na verdade, é a base do cristianismo, porque é no livro de Atos que nós encontramos como é que os apóstolos agiam, né? Porque sempre vem essa pergunta: como é que tu sabe que é assim, desse jeito? Por acaso tu viu, tu andou com os apóstolos para te ver como é? Só lê o livro dos Atos, você vai ver como é que eles faziam. Está contando tudo a história. O livro dos Atos foi escrito pelo apóstolo São Lucas. Ele andava com Paulo, e ele sendo um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, contando toda a história, desde quando Jesus subiu aos céus, vindo de lá para cá, mostrando. Se você olhar, primeiro você observa no primeiro capítulo, Jesus sobe aos céus, depois eles vão para Jerusalém, o Espírito Santo desce, enche todo mundo. Ali eles começam a doutrina, mostrando como era que eles faziam, a doutrina deles, como eles viviam. E aí você vai até chegar aonde eles viajaram com Paulo. Lucas ali contando a história, como Paulo foi para aquela ilha onde naufragou, e assim por diante, até terminar o livro de Atos, mostrando exatamente a vida deles. Amém? Amém. Era como se eu escrevesse um diário, um livro, mostrando como é a minha vida. E depois que eu morresse um dia, daqui a 200, 300 anos, alguém pegava e ia saber como eu vivi, porque eu deixei tudo escrito. Então assim é o livro de Atos. Ele é importantíssimo. No livro de Atos mostra como os apóstolos batizavam. Embora que alguém possa ficar em dúvidas quando lê São Mateus 28:19, porque o próprio Jesus diz ali: fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí as pessoas dizem: era em nome de Jesus que batizava, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí só resta saber o quê? Só resta perguntar para os apóstolos como é que eles batizavam, porque Jesus está dizendo ali. Só que em São Lucas já explica que o batismo é para sair pelo mundo pregando o arrependimento pelo seu nome, né? O mesmo versículo, já em Lucas, creio que é Lucas 50, versículo 47. Creio que 45? Me ajuda aí. É bem no fim, né? No fim de São Lucas, que é o versículo que bate exatamente com Mateus 28:19. Amém? Eu vou achar rápido aqui. Lucas, bem no fim. Lucas 24, verso 47. Veja bem, o livro de Lucas é exatamente, Mateus escreveu o Evangelho, Lucas escreveu o Evangelho, João escreveu o Evangelho, Marcos escreveu o Evangelho, e todos eles falaram exatamente a mesma coisa.
Então, se causar alguma confusão na sua mente quando você lê o livro de Mateus, você vai para o livro de Lucas, que vai esclarecer. Se não esclarecer no Lucas, você vai para Marcos. A verdade é que você não termina de ler os 4 evangelhos sem entender aquilo. Porque os 4 evangelhos, eles são... conta toda a vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus. E em Lucas 24, versículo... Vamos ler do versículo 44, porque é exatamente a mesma escritura que Mateus escreveu em Mateus 28, 19. E veja como é que diz. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. A despedida de Jesus falando com eles. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, olha o que Jesus disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E diz, no 47, e em seu nome, no nome de quem? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Para que é o batismo? O batismo é para a remissão dos pecados. Veja o que diz Pedro em Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Então diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então este aqui é o mesmo versículo de Mateus 28, 19. Mas aqui você já encontra Lucas dizendo que era em seu nome, que era para pregar o arrependimento de pecado. Então, alguém pode dizer, mas então houve uma contradição, né? Por que Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que Lucas está dizendo isso agora? E por que Pedro já ensina em Atos 2,38 para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu vi um homem dizer assim: olha, Pedro errou. Eu vi outro dizer assim: eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Pedro se levantou em Atos 2,38 e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo quando disse isso. Amém. Não pode ter errado, não pode ter mentido, amém? Porque estava cheio do Espírito Santo. Então, quando nós lembramos dessas coisas, então o que nós devemos fazer é voltar em nós mesmos e dizer: então Pedro não errou, Lucas não errou e Mateus não errou. Quem está errado é eu que estou lendo. É isso que nós temos que fazer, amém? Amém. E nós temos que fazer dessa forma, senão a gente se embaraça nas escrituras. Então o que a gente faz? A gente continua lendo as escrituras até entender. A gente vai entender que Jesus disse para batizar em nome do Pai. E Pai não é nome. Pai é o que Deus é. Ele é Pai, mas Ele tem um nome, amém? Amém. É para batizar no nome do Filho. E Filho não é um nome. Eu sou filho. Você sabia que eu sou filho e pai ao mesmo tempo? Eu sou filho e pai. Eu não sou duas pessoas. Sou filho desse rapazinho louro que está aqui. Melhor dizendo, eu sou pai desse rapazinho louro, o William. E ao mesmo tempo eu sou filho desse senhor que está bem aqui. Então sou duas coisas ao mesmo tempo e não sou duas pessoas. Você entendeu? Eu sou pai e sou filho, não é verdade? Mas quantos você está vendo aqui? Você está vendo só um homem, né? Mas ao mesmo tempo eu sou pai e sou filho. Porque ali está o meu filho e ali está o meu pai. Com relação àquele eu sou filho, com relação àquele eu sou pai. Mas o meu nome não é pai e também não é filho. Como é o meu nome? Alguém sabe o meu nome aí? Rubson, né? Esse é o meu nome. Bem, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas Deus não é três. Amém? Deus se manifestou como Pai, criando todas as coisas, se manifestou como Filho, salvando o mundo, e hoje está aqui, nesta noite, como Espírito Santo, mas não é outro, é o mesmo Deus em três diferentes manifestações. Amém? Então é isso. E o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso os apóstolos só batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome de Deus. Amém. Por que eu estou lendo isso? Porque no verso 42 diz que a igreja primitiva, a verdadeira igreja, ela perseverava na doutrina de quem? Na doutrina da igreja católica, na doutrina da igreja batista, na doutrina da igreja presbiteriana. Não, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém. Qual é a doutrina dos
dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é essa que eu estou acabando de explicar: batismo em nome de Jesus Cristo, santificação no viver. Será que alguma vez na Bíblia, você pode ler a Bíblia, irmão, de Gênesis a Apocalipse? Procure, faça uma varredura na Bíblia. Se você encontrar um versículo onde Jesus diga, ou os apóstolos, que Deus só quer o coração, então você traga esse versículo para mim, que eu quero mudar meu tema. Mas você não vai encontrar nenhum versículo aonde esta Bíblia diga que Deus só quer o coração, como as modernas igrejas estão pregando. Eu estava comprando pão na padaria de manhã. Você sabe, quem prega a palavra de Deus, tudo dá um tema, né? O irmão Brana tirou um tema de uma carteira de cigarro. Ele estava caçando, chegou num lugar onde tinha passado uns caçadores, e ali tinha uma carteira de cigarro que os caçadores tinham jogado no chão. Ele olhou assim, estava escrito na carteira de cigarro: o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma, né? Porque estava falando do filtro que estava no cigarro, que era um filtro bom, que filtrava bem. Era uma propaganda. Ele olhou aquilo e pregou uma mensagem intitulada O Filtro do Homem que Pensa. Aí ele vai mostrar que o homem que pensa não fuma, o homem que pensa não bebe, o homem que pensa não adultera, e vai levando nesse tema. Então o pregador, ele sempre tinha um tema. Eu estava lá na padaria e vai passando duas irmãs vestidas de shortinho, praticamente vestidas como mundanas, que a gente chama. E uma falando para a outra: você viu que culto abençoado ontem à noite? Eu fiquei escutando. Ela estava no culto e contando para a outra: ah, mas se tu estivesse lá para tu ver, o pastor trouxe uma mensagem abençoada. Aí ela disse assim: você viu que ele pregou? Ele disse que Deus só quer o coração. Isso é verdade, assim que eu creio. Negócio de vestimenta, isso não adianta nada. Deus só quer o coração, não importa andar do jeito que tiver, o importante é o coração. Esse aqui é um bom pastor. E eu olhando aquela ideia. Mas a Bíblia não diz assim. Amém? A Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito diante de quê? Do altar de Deus, que este é o quê? O vosso culto racional. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6: não apresentei os vossos membros como instrumento do pecado, as vossas pernas, os vossos seios, como instrumento do pecado. Para andar nas ruas, aquilo serve de instrumento do pecado, para os homens olharem e todos eles cobiçarem, e com todo respeito, elas sabem que eles estão cobiçando. Agora, a doutrina é tão séria, a doutrina dos apóstolos, que Jesus disse assim, Jesus disse, Moisés falou que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo. É verdade, Moisés falou. Jesus disse, eu vou mais além do que Moisés. Jesus disse, eu vos digo que se um homem pelo menos olhar e em seu coração desejar aquela mulher, já é um adúltero para Deus. Quer dizer, a lei de Moisés é que se aquele homem fosse e deitasse com aquela mulher, era adultério. A lei de Jesus é que se ele pelo menos olhar e desejar, já é adultério. É mais severa a lei de Jesus. E então como é que fica a situação de uma crente mostrando os decotes dos seios e as pernas e os homens desejando? Como é que fica essa situação? Você diz, não, ele está adulterando. Não, você está sendo um instrumento para o pecado. Você está sendo uma causadora, ou um causador também, falando dos homens. Então você está sendo um instrumento. A Bíblia diz em Romanos 6, não apresentai os vossos membros como um instrumento para o pecado. Então o irmão Brana vem e diz, quando chegar no julgamento de Deus, Jesus vai dizer assim para uma mulher, você está condenada ao lago de fogo por ser uma adúltera. Ela vai dizer assim, eu adúltera? Ela vai dizer, não, eu nunca traí meu marido. E verdadeiramente nunca traí. Eu nunca adulterei, verdadeiramente nunca adulterei. Mas Jesus vai dizer assim, mas homens olharam para ti e te desejaram, e quando eles fizeram isso, para mim tu já é uma adúltera. Porque ele disse em sua Bíblia, ele disse, Moisés disse que se deitar ali, se ter adultério, é adultério.
terno. Porém eu vos digo, se pelo menos olhar com má intenção. Agora eu lhe pergunto, qual é o homem hoje na rua que não olha com má intenção? Esse dia não tem como me livrar, mas se você andar vestido adequadamente, eles podem até olhar com má intenção, mas Deus está vendo que você está com boa intenção e você está fora deste pecado. Importante é isso, amém? Então todas as coisas vocês têm que ver que esta é a doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que essas pessoas que foram batizadas em nome de Jesus Cristo, elas continuaram no partir do pão, partindo o pão com os irmãos, elas continuaram ajudando uns aos outros, indo na congregação, em um lugar que eles congregavam, em caverna, ou seja, lá onde fossem, e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é esta que eu estou falando. A doutrina dos apóstolos não é a doutrina das denominações. A doutrina dos apóstolos não é a doutrina das religiões. A doutrina dos apóstolos é a doutrina da Bíblia. Amém. Eu quero que vocês saibam que Deus prometeu que nesses últimos dias ia trazer uma mensagem à terra antes do terrível e grande dia do Senhor. Malaquias 4, verso 5 diz isso. E que esta mensagem era para converter os nossos corações de volta à fé apostólica. Nós estávamos afastados de Deus. Durante 2000 anos a igreja se afastou da palavra de Deus. Começou no ano 325, quando Constantino criou suas leis, suas mentiras e introduziu um homem no trono. Tessalonicenses 2, verso 7. E aquele homem do pecado ensinou as suas doutrinas para o povo. Tomaram as Bíblias. E ao tomar as Bíblias, as pessoas não tinham mais o direito de pegar a Bíblia e ler. Então o que acontece? O pastor, o sacerdote chegava aqui e o que ele pregava você tinha que aceitar. Você não podia ir em casa pegar a Bíblia para confirmar, para saber se o que ele estava falando era verdade ou não, porque você não tinha Bíblia. Mas por volta do ano 1500 anos depois de Jesus Cristo, levanta-se Martinho Lutero, e então ele traduz a primeira Bíblia para o alemão e começa a colocar a Bíblia na mão do povo. Já era Deus começando a restaurar a coisa. Porque o povo estava sem Deus por 1500 anos, ouvindo só o que o sacerdote dizia. Não podia ter acesso à Bíblia. Mas Deus tinha prometido na Bíblia: eu restaurarei outra vez. Amém. Eu farei com que o povo volte de novo para a doutrina apostólica. Aleluia. E então veio Martinho Lutero e começou o processo. É Deus trabalhando. Martinho Lutero morre, mas Deus levanta o Wesley. E o Wesley veio trazendo o povo de volta para lá. Wesley morre e começou na rua Azusa, nos Estados Unidos, os pentecostais, com os poderes da manifestação do Espírito, as curas, as línguas estranhas, as interpretações. É Deus trazendo de volta. Deus trazendo de volta. Veja bem, quero dar um exemplo para você. No ano 325 a palavra foi para esse lado, a igreja foi para este. Mas com Martinho Lutero ela começou a voltar, com Wesley ela começou a voltar, com os pentecostais ela veio voltando, e hoje ela tem que estar de novo na doutrina apostólica. Precisa voltar. Se não voltar para a doutrina apostólica, não haverá arrebatamento. Só haverá arrebatamento, só vai subir no arrebatamento aqueles que forem encontrados de novo na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Portanto é preciso voltar o mais rápido possível. Amém. Deus disse: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Voltar à doutrina apostólica. E até que em 1910, nessa cidade de Bragança, Deus enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre, e aqui eles estavam com a doutrina dos apóstolos. No diário de Daniel de Gunnar Wingre diz assim, que Daniel Berg e Gunnar Wingre pregavam o evangelho durante a semana e no domingo batizavam aqueles que tinham sido convertidos no rio Guamá,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Mas em 1949 a coisa começou a se afastar de novo. Porém, aqui está a mensagem. A mensagem de volta à doutrina dos apóstolos. Deus quer um retorno. Deus quer que nós voltemos. O caminho de volta. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, quero ler aqui o parágrafo da mensagem, do parágrafo 57 da mensagem, suas infalíveis palavras de promessa. O Mourão diz assim, ó: a palavra sempre corrige o erro. Amém? A palavra de Deus, ela vai sempre corrigir o erro. Vamos pegar um exemplo aqui. A palavra de Deus, Jesus disse: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não pode passar. Não passa. Ela é um fundamento firme. Ela é como a estrela do norte. O profeta disse que ele era caçador, ele era guia no Colorado. E ele disse: vou dar uma dica para você. Se você estiver no meio do mato, se perder, não adianta olhar para a estrela da alva que ela sai do lugar, não adianta olhar para a lua que ela muda do lugar, não adianta olhar para o centauro do alfa, não adianta olhar para o cruzeiro do sul. Todas essas estrelas se movem do lugar. Ele disse: você tem que olhar para a estrela do norte. A estrela do norte não muda a sua posição. Não adianta, se você quer voltar para a doutrina apostólica, não adianta olhar para Batista, não adianta olhar para Metodista, não adianta olhar para Adventista. Você tem que olhar para a Bíblia. Você tem que voltar para a Bíblia. Ela é a estrela do norte. Ela é um morão impicado e ela não muda de lugar. Amém? A Bíblia diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4: nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Que é apostatar? Significa se afastar. Apostatar é isto. Aqui está a Bíblia e aqui está você. Você faz isso. Você vai para longe da Bíblia, você está se apostatando. Quando você volta para a Bíblia, você está se redimindo. Mas quando você vai para longe da Bíblia, você está se apostatando. Timóteo capítulo 4 diz: nos últimos dias apostatarão, ou seja, se afastarão alguns da fé. Que fé? Os religiosos dizem: é a fé na minha igreja, ou então a fé na igreja tal. Não, a fé verdadeira, que é a fé na Bíblia. Alguém diz: esta é a minha fé. Ora, mas quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele encontrou os índios aqui e eles já tinham sua fé. A fé não é assim, porque diz: se tiver fé vai ser salvo. Não, mas tem que ver se essa fé não está errada, porque os índios tinham fé. Quando eles trouxeram os negros da África, os negros botavam um fogo no meio e começavam a dançar em volta, matavam a galinha preta e faziam macumba, chamavam de umbanda, e aquilo era a fé dos negros. Mas eu lhe pergunto: eles vão se salvar se continuar nessa fé? Alguém diz: o importante é a minha fé. Tem que ver se essa fé está na palavra. Verdade. Porque a Bíblia diz: nos últimos dias apostatarão alguns da onde? Da fé. Mas que fé é que os apóstolos estão falando? Da fé apostólica. Amém. Da fé verdadeira. Da fé que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Da fé que Jesus Cristo é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Da fé que Jesus Cristo é o primeiro e o último. Da fé que Jesus Cristo é Jeová feito carne. Da fé que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Da fé que Ele mesmo, Éfesos 4 verso 11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para quê? Acabou os profetas? Não, Efésios 4 diz: Ele mesmo deu outros para profetas. É a fé. Mas essa fé tem que ser apostólica. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém. E a palavra de Deus corrige o erro. Quando João Batista chegou, que ele começou a pregar o evangelho, a coisa estava toda errada. Herodes tinha tomado a mulher de Filipe. Caifás e Anás estavam lá no templo, gordos.
A palavra de Deus estava não sendo pregada. Tudo que eles tinham era uma denominação, uma religião, o judaísmo. Aí a Bíblia diz assim: era Herodes tetrarca da Judéia, era Filipe seu irmão tetrarca da Litureia, era Pôncio Pilato governador da Judéia, era Caifás e Anás sumo sacerdote no templo. Mas a palavra de Deus foi a quem? A João Batista lá no meio do mato, no deserto. A palavra de Deus passou por cima do grande Pôncio Pilatos. A palavra de Deus passou por cima do grande Caifás e Anás. A palavra de Deus passou por cima do grande Herodes, do grande Filipe. Foi a quem? A um baixinho peludo lá no deserto. O irmão Branco diz: ele era todo peludo, um homem da Suíça grande, barba grande, vestido de pele de animais, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, lá dentro do rio, fedendo, não tinha shampoo para passar no cabelo, não tinha sabonete para tomar banho, mas de lá de dentro do rio ele estava com a palavra. A palavra de Deus passa por cima dos sábios entendidos e vai ao humilde homem lá do deserto. A palavra de Deus nos tempos de Jesus passou por cima de Herodes. Eles disseram: nós também cremos que há de nascer o Messias, mas com certeza, se o Messias nascer, a Bíblia diz que ele vai nascer de uma virgem, e com certeza deve ser a filha do rei Herodes. Talvez quando a princesa, filha do rei Herodes, saía na carruagem, os judeus ficavam tudo: essa aí que eu acho que é ela que vai ficar grávida do Filho de Deus, vamos ficar de olho nela, deve ser essa. Não. Quando ela foi para descer e engravidar, teve que descer na menina de pé do chão, chamada Maria. Foi lá na pobrezinha de vestido remendado que um anjo foi e disse: foi tu que foi escolhido para isso. Amém? A palavra de Deus, ela se esconde dos sábios entendidos e se manifesta aos pequeninos. Amém? A palavra de Deus vem para corrigir o erro. E quando a palavra de Deus chegou, você sabe, se a palavra de Deus está em um profeta, aquele profeta passa a ser a palavra feita carne. E então João Batista estava ali e não dava certo, a pregação dele não dava certo com a pregação dos sacerdotes do dia. Por que não dava certo? Por que a mensagem de João Batista estava diferente? Alguém podia dizer: olha, aquele camarada, ele é até gente boa, até gosto dele, mas por que ele não prega igual a outras religiões? Todas as religiões pregam de um jeito, só ele que prega diferente. A palavra de Deus não vem para congratular com nenhuma denominação. A palavra de Deus não vem e diz assim: olha, eu vou para a religião tal porque esta é a certa. Não. A palavra de Deus, ela vem para um centro, e se as religiões quiserem, elas que venham para a palavra. A palavra de Deus não vai para as religiões. É as religiões que tem que vir para a palavra. E lá estava ele corrigindo o erro do dia. E então Herodes se levantou e disse: eu vou visitar este homem. Ele disse que ele é meio duro na pregação dele, é igual o Rubson, toda pregação forte, mas eu vou lá e ele vai me respeitar porque eu sou o rei. E quando o rei Herodes se aproximou, vestido com todas as suas roupas, roupagens, seus brincos, seus pendentes e tudo mais, ouro para todo lado, quando ele vê esse monte de estrela de luz em mim aqui, de pulseira de ouro, ele vai cair de joelho. Aí chegou lá, com certeza algum ministro do rei disse: olha, esse nojento vai falar mal do senhor, ele só fala mal das pessoas. Não, ele fala mal de vocês, que você dicionário, mas de mim, o rei, quando ele vê que é eu, ele vai na hora. Quando ele chegou ali, isso não está na Bíblia, mas eu posso ver nos meus pensamentos, pelos olhos da fé, ele dizer: bom dia, João Batista, você sabe quem sou eu? Como quem diz: alto lá, não vai pregar forte contra o meu erro. João Batista olhou nele, apontou o dedo e disse: não é lícito viver com a mulher do teu irmão, arrepende-te. Olha, mas não sabe quem sou eu? Eu sei quem tu é. Arrepende-te, rei Herodes. A palavra de Deus corrige o erro da hora. A palavra de Deus não vem congratular com o político, não vem congratular com o vereador, não vem congratular com o prefeito. Às vezes o prefeito pode
chegar aqui, dar uma carrada de areia para construir alguma coisa, com 2 milheiros de tijolo. Olha, pode deixar que eu vou tirar esse forro aqui, aumentar, vou colocar ar-condicionado aqui, central de ar para todo lado, e coloca mesmo. E tudo as janelas de vidro, e fica tudo bonitinho. E ele vem e diz: já que foi eu que coloquei todas as coisas, então eu quero um lugar aqui, me sento. Tem uma coisa, pastorzinho, eu tenho 2, 3 mulheres na rua, mas se tu pregar contra isso, eu tiro todas as central de ar. É isso que acontece. E então o pastor tem que chegar aqui, o nosso amoroso irmão, prefeito fulano de tal, ele é um cheirosinho da vovó, ele é lindinho, mas o que adianta? É melhor ficar sem usar ar-condicionado, é melhor deixar o calor escorrendo pelas costas, mas ter liberdade para pregar a verdade. A pior coisa que tem é um pastor preso. A pior coisa que tem é um ministro que fica preso e não pode pregar a palavra. João Batista não estava preso a essas coisas, ele estava lá dentro do Rio Jordão, apontando dele para o erro do dia e consertando a coisa, cortando ele, dizendo: o machado está posto à raiz das árvores. As árvores são os grandes, são os reis, são os poderosos. Eu vou cortar vocês pela raiz, eu vou cortar o mal pela raiz. Ele estava sacudindo, ele estava abalando o mundo naquela época com a palavra, corrigindo o erro. Amém? Ele estava lá, Nilma Brana diz: a palavra sempre corrige o erro. E se as pessoas pudessem simplesmente ver isso hoje, a palavra corrige o erro. Toda a coisa tem se tornado um erro. A política se tornou um erro. Os evangélicos se tornaram um erro. Os crentes da mensagem se tornaram um erro. Partindo para um lado estranho, para algo diferente da palavra de Deus. Mas a palavra está sempre no centro. Quem quiser se salvar, volte para ela. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diz assim: todas as coisas têm se tornado um erro, mas a palavra de Deus é o que está certo. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não há de passar. E a palavra que é profetizada para esse dia corrige o erro do dia. Qual é o erro do dia? Ora, o erro do dia é que os crentes não são nem quente e nem frio. Está em Apocalipse capítulo 3. Tu dizes: rico sou e de nada tenho falta. Tem gente que você não pode pregar para ele, né? Espera aí, tu vem pregar para mim, tu sabe quem eu sou? Eu sou um grande teólogo formado em PhD e tudo mais. Ah, é? Então tu já tem? Tu não sabe que tu não quer nada, tu é um pobre miserável. O que tu tem, tu aprendeu do seminário. O que tu tem, tu aprendeu de outro homem. Mas o que eu tenho, eu aprendi da palavra de Deus. Amém. Paulo diz: o evangelho que eu prego, não aprendi de homem algum. Amém? Eu não aprendi essa mensagem aqui de outro homem. Embora que no nosso meio tem gente por aí dizendo: o Rubens aprendeu isso do pastor fulano de tal. Eu não aprendi. Eu aprendi ainda agorinha aqui lendo, antes de subir neste púlpito. Veio dos céus. E a palavra que é profetizada para este dia corrige o erro do dia. Você compreende? A palavra, ela mesma corrige o erro. As pessoas hoje dizem: vamos nos unir a isto, vamos ao concílio, vamos fazer todas essas coisas. Isto é um erro, diz o profeta. E a palavra volta e corrige aquele erro, identificando a si mesmo a hora e o tempo da hora. Agora sabemos que estas coisas são verdadeiras. Domingo que vem é o Sírio. Domingo que vem eles vão colocar uma peça de gesso em cima do andor e vão cantar louvores àquilo nas ruas de Bragança. Eles vão dizer: viva Nossa Senhora. Eles vão dizer: vós sois o lírio mimoso. Eles vão fazer todo tipo de adoração. E eu tenho certeza que muitos evangélicos estarão lá. Eu tenho certeza que muitas igrejas evangélicas vão ceder seus músicos, suas guitarras para tocar lá, porque eles fizeram isso ano passado. Mas eu digo para você: isto é um erro. Isto está fora da palavra de Deus. Isto é um erro. Portanto, se preparem. O ecumenismo vem aí. E quando o ecumenismo
evangelismo chegar, a igreja que não se unir a isto não poderá pregar o evangelho com as portas abertas como estamos aqui. Eles vão fazer um concílio ecumênico e vão juntar todas as religiões numa só, e vai ter um cabeça, o homem do pecado, filho da perdição, e os pastores vão ter que pregar só o que ele quer. Não vai mais poder pregar mensagem como essa que está sendo pregada, mensagem que o Espírito Santo quer. Então vai ser tempo em que nós vamos ter que pregar, porque se nós não pregar, nós somos covardes, porque os apóstolos pregaram. A Bíblia diz que Paulo estava pregando e chegaram, tacaram pedra nele, apedrejaram, jogaram fora da cidade, pensaram que ele estava morto, foram embora. Ele se levantou todo cheio de dor e foi lá para a praça de novo e continuou pregando. E nós seríamos covardes se nós parássemos. Mas eu vos digo, vai chegar tempo em que eu vou estar pregando aqui, e quando os policiais entrarem e me levarem algemado, isto vai acontecer. Mas eu vos digo, nós não podemos parar. Nós não podemos ser covardes. Porque se pregar contra o homossexualismo será discriminação, será preso de discriminação. Se pregar contra a religião errada, contra as imagens de escultura, será discriminação, porque entrarão em acordo para não falar mais mal uma das outras. E na verdade, uma mensagem como essa aqui é considerada mensagem que fala mal, mas na verdade não é uma mensagem que fala mal, é Deus querendo ajudar as pessoas. João Batista não estava falando mal de Herodes, ele estava querendo ajudar Herodes. A Bíblia diz que Deus açoita todo aquele que ele chama por filho. João Batista estava açoitando Herodes, dizendo: arrependa-te, porque João Batista amava a alma de Herodes. E nós amamos a alma das pessoas. E a razão porque nós pregamos que Deus não quer só o coração, não é porque odiamos. Nós pregamos que Deus quer corpo e alma e espírito, e queremos que as pessoas voltem para Deus, porque amamos as pessoas. A razão porque eu posso apontar para o homossexual e dizer para ele que aquilo está errado, não é porque eu odeio, nem porque sou homofóbico, mas é porque eu amo a alma dele. E a Bíblia diz que nenhuma afeminada entrará no reino do céu. A razão porque eu chego a um denominacional e digo: arrependa-te e seja batizado no nome de Jesus Cristo, de acordo com a doutrina apostólica, não é porque estou falando mal, é porque amo e sei que não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. É uma só fé, um só Senhor e um só batismo. A palavra de Deus corrige o erro do dia. Eu tenho sido taxado por aí, mesmo pelos irmãos da mensagem, como um perseguidor, como um Coré, como um Datã, um Abirão. Mas deixa eu dizer uma coisa: é só voltar para a palavra que o irmão Rubens se cala. Volta para a palavra no nome de Jesus Cristo. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É bom isso? Amém. Como é que era a doutrina? Irmãos, a doutrina dos apóstolos, ela não é fácil de seguir. É fácil para quem quer, mas para quem não quer é difícil. É o mesmo ditado: a vida é dura para quem é mole. Para quem é mole é duro, mas para quem quer viver ela se torna fácil. A Bíblia é dura para se seguir para quem não quer se salvar, mas para quem está interessado em salvação, essas doutrinas dos apóstolos, que são tão pesadas, se torna a ser um doce na boca deles. Amém? Amém? Glória a Deus. Parece assim um trovão, né? Mas a Bíblia diz que seria assim. A Bíblia diz: tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores de Jerusalém, anuncia a minha palavra. Amém. A palavra do dia corrige o erro do dia. Vamos orar depois, o Alessandro canta mais uma canção. Senhor Jesus Cristo, Pai celestial e santo, abençoa o teu povo nesta noite. Enche eles com a tua graça, com a tua bênção.
Tira deles, meu Pai, o desânimo. Se alguém, Senhor, ficou chateado com esta mensagem, que eles possam entender, meu Pai, que isto não é um homem falando, mas Deus corrigindo o seu povo, pedindo que nós volte para a palavra. Precisamos voltar, Senhor, voltar para Deus. Pedimos em nome de Jesus Cristo, tome conta do teu povo, leva eles em paz para os seus lares, não deixe eles entristecer, não deixe desanimar. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Vamos ouvir o Alessandro cantando e logo após nós estamos encerrando. Mais uma vez, irmãos, vamos terminar essa reunião com mais um louvor. Um hino bem antigo, creio que os irmãos conhecem. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. Amém? Vamos cantar, irmãos. Glória a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Glória a Deus. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, que inspirava fé e também confiança, e dava a todos gozo infinito ao ver as bravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia